Oi, gente! Hoje eu quero conversar com vocês sobre um ciclo que é o ciclo da dependência emocional. Quero explicar como ele acontece e por que isso acontece. Um ciclo de dependência acontece assim. Primeiro, uma pessoa, ela recebe uma atenção ao qual demonstra que ela é importante, demonstra que ela é uma pessoa especial, tá? Então ela começa a se interessar, começa a gostar da pessoa que oferece isso pra ela, certo? O segundo estágio é o apego, tá? Então essa pessoa começa a conversar constantemente com esse outro alguém, começa a se interessar, começa a alimentar dentro dessa relação um apego. Então não é uma coisa que vai ser 100% saudável, tá? Claro que a gente se apega às pessoas, tá? Mas eu tô falando de um apego que vai trazer um prejuízo mais tarde. E dentro desse estágio do apego, o que a pessoa começa a fazer? Ela começa a se afastar de outras pessoas, ela começa a conviver e conversar somente com essa pessoa que ela tá alimentando esse sentimento. Ela para de fazer coisas pra ela para de viver a vida que ela tinha, que era em prol dela, para viver a vida em prol dessa outra pessoa. Um outro estágio é as brigas. Começam a surgir as brigas, começam a surgir os atritos, né? A divergência de pensamento. E o que é muito importante salientar aqui é que, assim, a pessoa que ela é dependente emocional, ela precisa de alguém, tá, que consiga perceber isso. Porque o que acontece? Geralmente, essas pessoas, elas são atraídas por pessoas que vão ter a tendência de não querer as mesmas coisas que ela. Então começam a surgir as brigas, o outro começa a se sentir sufocado, começa a se sentir assim, que ele não tem mais independência, que ele tem que estar sempre ali dando atenção para essa pessoa, tá? Você está sempre alimentando isso. E depois o que acontece? O término, tá? Começa depois das brigas. Se alguém desiste desse relacionamento, começa a rejeição, a pessoa começa a ficar mais ausente, a pessoa para de dar tanta atenção, a pessoa começa a reclamar, que tá se sentindo sufocada, tá? E depois o abandono, tá? E aí, essa pessoa sofre, né? Essa pessoa que tem essa dependência sofre, chora, ela entra num luto, né? E isso depois, se isso não for curado, se isso não for tratado, vai começar novamente, tá? Então, se você perguntar pra uma pessoa que tem dependência emocional como ela se curou de um antigo relacionamento, ela vai te responder que ela arrumou outro. Porque, na verdade, isso não tem tanto a ver com a pessoa ao qual ela estava se relacionando, e sim com ela mesma, certo? Então, essa pessoa, ela tem uma ferida emocional, tá? Nisso, nessa dependência, ela tem necessidade de que alguém mostre pra ela que ela é importante, de que alguém dê atenção pra ela, porque ela teve aí uma ferida nessa questão do abandono, um trauma nessa questão do abandono, tá? Então essa pessoa talvez possa ter sido rejeitada quando ela foi criança, ela pode ter passado por um momento de rompimento emocional, por exemplo, dos pais, tá? De amizade, tá? Isso tem muitas variáveis. E por que isso é tão prejudicial? Quando a gente fala de ciclos, a gente também fala sobre vícios, né? E um vício, quando ele não é curado, quando ele não é tratado, ele se perpetua na vida da pessoa, certo? E aí, esse ciclo em especial, ele abre portas para muitos sentimentos negativos, para muita autocrítica, para muita necessidade de aprovação, para crenças de fracasso, de incapacidade, de inutilidade. Então a pessoa começa a projetar, na verdade, ela não consegue entender que aquilo ali é um ciclo. O que ela enxerga, o que ela interpreta é que ela sempre é culpada e que ela é fracassada. E que vai ter outros sentimentos negativos, certo? Então, assim, quando uma pessoa está dentro desse ciclo, desse vício, vamos dizer assim, ela precisa de ajuda, tá? Ela não precisa de apontamentos para dizer quem é culpado, certo? Porque ninguém é culpado. Isso aconteceu e começou em algum momento. Se existe algum culpado sobre isso, isso não vem ao caso, porque a pessoa está sofrendo. Então a gente precisa oferecer o quê? Ajuda para essa pessoa se libertar desse ciclo. Então, que tipo de ajuda a gente pode oferecer, tá? Isso eu falo em psicoterapia. Mostrar para essa pessoa que ela está dentro desse ciclo. Então não é só falando, é você direcionando ela a entender que isso acontece na vida dela. E precisa de técnicas, tá bom? Não é de qualquer jeito. Você ajudando ela a lidar com isso, você oferecendo apoio para ela e mostrando para ela que ela precisa praticar para ela mesma uma atitude de que ela mesma se dê atenção, que ela mesma se dê importância, tá? Ela precisa ser dependente dela mesma, entende? Ela precisa compreender que ela é importante para ela. E como ela faz isso? Através de atitudes. E que tipo de atitudes são essas? São atitudes que vão trazer memórias positivas, que vão trazer emoções positivas e que isso vá trazer um entendimento de que ela é importante, tá? Vou dar alguns exemplos. Alimentação. Quando você cuida da sua alimentação, você não está cuidando somente do seu estético. Você está mostrando para o seu corpo que você se preocupa com ele, que você entrega para ele, você dá para ele nutrientes e alimentos que são saudáveis, mas que também vão te trazer um benefício. Você está mostrando para o seu corpo que você se importa com ele, tá? Então você mostrou que você é importante. Você dedicou atenção para o seu corpo. O exercício físico, o autocuidado, tá? Passar uma maquiagem, fazer as unhas. Gente, isso não se diz, isso não fala somente sobre estética.
Isso também diz muito sobre você dar atenção, você dedicar tempo pra você, tá? Você passar uma maquiagem, você dedicou tempo, você investiu porque você precisou comprar a maquiagem. E em tudo na nossa vida, a gente precisa começar a entender essas pequenas atitudes que a gente pratica que mostram que nós temos importância, entende? Então a gente precisa mostrar, talvez, para essa pessoa que isso é um caminho, que isso é uma estratégia de mudança, que isso é uma estratégia de rompimento de ciclos, tá? Essa pessoa precisa ser curada, essa pessoa precisa também resgatar a identidade dela. Ela precisa resgatar quem ela é. Porque a pessoa começa a viver tanto em prol do outro, começa a fazer todos os gostos e desejos do outro, que ela esquece quem ela é. E isso é um ciclo de dependência. Você se esquecer, você esquecer o que você gosta, você esquecer quem você é, para você ser tudo que é o que o outro gosta, tudo que o outro deseja. E isso nada mais é do que uma dificuldade na sua própria identidade, uma dificuldade em alguma ferida emocional que trouxe uma memória negativa, que trouxe uma dependência, que trouxe um vazio existencial para essa pessoa, tá bom? Então é isso, tá? A gente precisa se encher de nós mesmos para que a gente possa oferecer algo para o outro, tá? E o que acontece nesse ciclo? A gente depende do outro. A pessoa depende sempre do que o outro pode oferecer para ela, tá? E isso não é saudável, isso não vai dar bom, tá bom? É isso, gente, um beijo.